exemplo para você, pensando naquele meu esqueminha anterior. Trouxe ele de novo aqui, ó. O que ele falava? Que nos 0 segundos, o objeto analisado estava na posição 10 metros. Quando era 1 segundo, estava no 14, 2 segundos no 18, 3 segundos no 22 e assim por diante. Esse objeto estava andando embora lá para a direita, ok? Então, ó, veja, como que eu posso trabalhar com esse problema? Primeiro, se a gente quer encaixar na parte do movimento uniforme, né, do MU, para encaixar no movimento uniforme, alguém deveria falar para você que esse objeto está sempre andando desse jeito, ou seja, aquilo que você não está vendo aqui na frente, ó, é o mesmo ritmo de antes, ou seja, é uma velocidade constante. Então veja, primeiro, o que eu posso falar quando eu olho nesse diagrama? Ó, nesse diagrama tem algo naquela equação, o que ela é? Ó? Ela é a equação horária, né? S igual a S0 mais V vezes T, onde a posição depende do instante, mas a posição inicial do objeto ela está sempre associada ao início do movimento. Qual foi o início do movimento? Lembra do ΔT? O ΔT era T menos T0. E no lugar do T0 a gente pôs 0. Então a primeira coisa a ver se você consegue ter do problema é isso, ó. No instante t igual a 0, onde o objeto estava? Qual que era a posição dele? Essa posição vai ser o S0. Mas eu sei, é só olhar no esqueminha aqui, ó. Quando é 0 segundos, a posição do objeto é 10 metros. Então, só por fazer essa análise, posição inicial é a de 10 metros. Então eu conheço quem é esse carinha aqui, ó. Agora, quem que é a velocidade do objeto? Como que o objeto anda? Qual é o ritmo? Olha, o esqueminha é fácil para a gente perceber, né? Eu quero saber quantos metros que ele anda por segundo. Quantos metros que ele anda por segundo? Ó, aqui não passou 1 segundo, do 0 para o 1, passou 1 segundo. Quanto que ele andou? Ó? Do 10 para o 14, ele andou 4 metros. Mas aqui, ó, do 1 para o 2, também passou mais 1 segundo. Quanto que ele andou? Do 14 para o 18. De novo, mais 4 metros. Se é uma velocidade constante, em qualquer lugar que você consiga calcular, essa é a velocidade do objeto. Ah, mas e se eu pegasse do começo até o fim do esquema, do que está no esquema, né? Podia, ó, do começo até o fim, passaram-se 3 segundos. Ele saiu do 10 e foi até o 22. Quanto que ele andou? Do 10 para o 22, né? 12 metros. Então vamos usar lá a ideia da velocidade média. Lembra? Ó, o que era a velocidade média? Variação do espaço pela variação do tempo. Como que o objeto andou? Ó, se eu pegar da primeira até a última situação, o ΔT é T final menos T inicial. O ΔS é o S final menos o S inicial. Então, se eu for analisar do começo para o fim, a posição final é 22. Menos a posição no início. A posição no início era 10. Tempo. O tempo no fim é que eram 3 segundos, menos o tempo do início, que era 0 segundos. É a hora que nós disparamos o cronômetro. Então, 22 menos 10 vai dar 12. 3 menos 0 vai dar 3. 12 por 3, 4. Dividimos espaço em metro e tempo em segundos. 4 metros por segundo. Então eu também conheço a velocidade do objeto. Ó, conheço esse cara aqui também. Beleza. Então eu consigo montar a equação horária desse movimento. Qual que é essa equação horária? Ó, S igual a S0, que é conhecida 10, mais a velocidade, que é 4, vezes T.
Pronto, a equação está montada. Fala, mas e o S e o T? O S e o T são as variáveis do problema. Conforme o tempo passa, então o tempo, você não segura ele. Você pode querer saber alguma informação quando for um certo tempo, mas você não segura. Então, conforme o tempo passa, a posição muda. Esses dois caras aqui estão sempre relacionados por essa equação. Essa equação é verdadeira? Mas vamos ver. Onde que o objeto está, por exemplo, quando for 2 segundos. Fala, 2 segundos, não precisa fazer conta, ele está no 18. Isso é pelo esquema. Se a equação serve para esse problema, ela tem que falar a mesma coisa, tem que conversar com o esquema, tá bom? Vamos ver, se o tempo for 2 segundos, qual que é a posição, 10 mais 4 vezes t. Quem que é o t? O t é 2. Então, S vai ser 4 vezes 2, 8, com mais 10. Então, a posição vai ser 18 metros quando o tempo for 2. A mesma informação que a gente tinha aqui, Quando o tempo é 2, a posição é 18. Então, montar, gente, uma equação para um problema é exatamente isso. Você ter uma forma matemática como descobrir a posição com o passar do tempo. Mas do mesmo jeito podia ser o contrário esse problema. Quer ver, Vamos colocar um segundo já que dá tempo, Eu não quero saber onde que ele vai estar. Mas eu falo assim, eu olhei esse objeto, ele estava lá na frente, na posição 128 metros. Quando que ele está lá? Quanto tempo demorou para chegar lá? Mesma coisa, uso a minha equação. Só que agora, eu sei que a posição é 128 e quero descobrir o tempo, quanto tempo ele demorou para chegar lá. Faça essa conta, o 10 vai para lá subtraindo, 128 menos 10. Sobrou aqui 4 vezes t. Então aqui vai dar 118 igual a 4 vezes t. Quero descobrir o t, o 4 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então a gente fica com tempo igual 118 dividido por 4. Isso aqui vai dar, se fosse 120, 12 por 4 dava 3, né? Isso aqui vai dar 29,5 segundos. Tá? É só fazer a continha aí, Então, a equação, gente, a função horária montada permite que você faça exatamente essas duas combinações. Dado um tempo, você descobre o espaço. Dado o espaço, você descobre quanto tempo demorou para o objeto alcançar aquela posição. Tá? Agora, a posição, gente, e o tempo são relativos ao movimento do objeto. Que objeto é esse? Chamado pontual. Ele é pequenininho, ou seja, a dimensão dele é desprezível. Tá? Isso é importante, você vai ver, nós vamos fazer um outro esqueminha aí para ver. Beleza? Física em casa. Fique tranquilo. Um abraço.